Yeah. Yeah. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, Meu Primeiro Estágio na Agronomia. Sou o professor Jorge, professor do curso de Agronomia da Universidade Estadual Vale do Acaraú. E no episódio de hoje a gente vai conhecer mais uma experiência de um estudante, do curso de Agronomia, que vai relatar como é que está sendo essa sua vivência, como está sendo esses seus desafios de poder, colocar em prática tudo aquilo que ele tem aprendido na agronomia. E hoje, nessa nossa segunda temporada, a gente está recebendo a presença do quase engenheiro agrônomo Bruno Felipe. Muito obrigado, viu, Bruno, pela sua presença. Bom dia a todos. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Bruno, quem não lhe conhece, então, para a gente poder começar, se apresenta, fala um pouquinho quem é você, de onde você é, qual é o seu semestre. Bom, meu nome é Bruno Felipe, eu sou daqui de Russas, faço agronomia, já estou no 7º semestre, e eu faço no IFCE de Limoeiro do Norte. Certo. Para quem não conhece, que a gente tem aqui um público bem diverso, viu, Bruno? É Russas no Ceará, no estado do Ceará, Isso. viu? Não é Rússia, não. As pessoas às vezes não vão entender Russas, onde seria. Sim, acontece. Bruno, conta um pouquinho, que às vezes a gente sempre pergunta aqui no início, de como é que a agronomia ele tem chegado na sua vida, Como é que foi esse momento da agronomia na vida do Bruno, Como é que o Bruno escolheu a agronomia ou foi a agronomia que escolheu o Bruno? Olha, eu sempre tive ligação ao meio, porque meu pai ele sempre foi vaqueiro, então ele tinha a criação animal, tinha a parte agrícola. Então, eu sempre estive inserido e eu vi aquilo como parte da minha vida. Desde criança eu já sabia que eu queria ir para as ciências agrárias, assim, né? E foi decidido, continuei. Foi a tua primeira faculdade? Já foi de primeira que você escolheu a agronomia? Não, assim, eu gosto muito da parte animal, então eu tinha pensado primeiro eu tinha 3 opções de seguir e eu fui colocando como prioridade, que era veterinária, zootecnia e agronomia. Só que aí, pela parte de proximidade, eu preferi ir mais para agronomia, que Limoeiro é uma cidade vizinha, então eu podia ir e voltar, então para mim... Mas eu gosto muito do curso, sabe? Sim, sim. Então a distância como fator, fundamental também para tu poder escolher Sim. a parte da agronomia. Conta um pouquinho, Bruno, também, agora, que acho que é o que mais nos interessa, como é que foi o teu primeiro estágio na agronomia, Relata aí como foi o momento da chegada desse estágio. Foi aquele estágio que está aqui, gente, ó, tô anunciando no grupo do Zap, quem quer? Não foi nada, eu que fui atrás. Vim aqui na minha cidade tem uma fazenda, né, que é do Fazenda Leléo Móveis, e lá é focado na pecuária leiteira. E eu sempre achei muito interessante, então eu fui lá, conversei, mas foi muito bom porque eu tive um amparo muito legal pela questão de transporte que eu não tenho. Então eles sempre iam me buscar, me deixar, foram bem solícitos, sabe? Sim, sim. E como é que é essa questão de logística, Porque quem não tem noção, tu é de uma cidade, tu estudava em outra, e o teu estágio não era na mesma da universidade, Como era essa logística do transporte para ti? Rapaz, eu ia para a faculdade e voltava, vou e volto, né, ainda. E era um pouco corrido, que aí eu chegava e dava um jeito de ir lá para a fazenda. Então sempre numa correria, sabe? Sim, sim. Esse teu estágio, Bruno, foi o obrigatório ou foi aquele estágio que você faz sem ser o estágio obrigatório? Foi sem ser obrigatório. Eu achei.
que estava na hora já de eu fazer um estágio, ver aí alguma coisa nas férias. Aproveitar as férias, porque às vezes eu ficava sem fazer nada. Foi nas férias entre o quarto e o quinto semestre. Então eu decidi fazer, passei um mês indo para lá. Então não foi o obrigatório. Certo. Mas o que despertou, Bruno, tu querer ir a fazer esse estágio, justamente num período que eu acho que é sacrossanto, né, para os alunos. Eles querem fazer tudo menos nada relacionado à universidade. Rapaz, ficam falando assim, mas as férias é para você descansar. Mas aí, se eu não fizer nas férias, eu não vou fazer nunca, porque não tem horário para poder fazer. Então a gente tem que ter um pouquinho de maturidade de fazer, isso aqui vai ser sua profissão, então você tem que dar uma olhada nisso logo. Eu tive a necessidade de ir fazer, eu achava que tinha que fazer, e fui. Às vezes eu não fazia nada em casa mesmo, então eu aproveitava para ir, sabe? Estou entendendo. Conta um pouco ainda sobre essa tua experiência, que eu acho que é muito válida, porque a gente não teve ninguém propriamente falando, né, desse teu ramo que tu está estagiando e acabou atuando, tá atuando, né, ainda dentro da formação aí do Sim. curso de agronomia. O que é que tem diferente, Bruno? O que é que tu, durante o estágio, tu aprendeu, assim, alguma coisa assim bem curiosa, que você disse assim, rapaz, isso aqui eu ainda não tinha visto, possivelmente depois eu vou ver, assim, algo bem peculiar que você viu aí no estágio nessa tua área. Olha, a disciplina de bovinos, ela é no final do curso. E eu fiz o estágio no comecinho, assim, no quarto semestre. Então eu via muita coisa, muito manejo, chegou muita informação para mim que eu só iria ver depois. Então eu já cheguei na disciplina com uma base. Então era mais fácil para mim, quando eu cheguei nas disciplinas da parte animal, de entender algumas coisas que o professor falava. Porque às vezes ele usa alguns termos que muitos alunos eles não conhecem. Então eu já cheguei assim, um pouco preparado para o Tô que entendendo. podia, pro que podia vir e, querendo ou não, já tive mais facilidade. Certo. Conta um pouco também para a gente como era o teu dia a dia no estágio, né? O que é que você fazia na parte prática, né? Porque a gente fica pensando, o estagiário acaba sendo, às vezes, o faz tudo, né? Então, conta aí na parte da bovinocultura, como é essa parte do teu estágio, a tua experiência, né? Era peão mesmo, viu? Olha, tinha que. Eu ajudava na ordenha, então a ordenha, assim, eram mais de 200 vacas para ordenhar. Era tudo mecanizado. Mas, Ah, assim, era nada era. manual, não, né? Não, pelo amor de Deus, não tem que aguente. Era tudo mecanizado, mas mesmo assim tinha que ter todo um cuidado, toda uma sanidade, porque tudo tem a ver com o manejo, sabe? Então, eu ajudava na ordenha, eu ajudava no bezerreiro, no manejo sanitário deles, descorna de bezerros, limpeza das instalações, manejo alimentar, aplicava vacina no gado. Então, era bem braçal, sabe? Foi bem prático nessa essa sua vivência. Teve Sim. alguma coisa, Bruno, que assim você se sentiu, opa, isso aqui, será que eu vou dar conta? Será que eu consigo fazer? Ou foi tudo muito tranquilo? Às vezes eu me sentia meio inseguro, assim, porque eu entrei sem saber de nada. E então a gente fica meio assim. Era o primeiro estágio, então era com muitas pessoas diferentes. Então eu tinha, às vezes, um medo de perguntar as coisas, eu ficava um pouco preso nisso. Só que eles falavam, não precisa você ter vergonha, você está aqui para aprender, você tem que perguntar mesmo. Então eu acho que o meu maior desafio foi a questão da vergonha mesmo, de perder um pouco assim a timidez, Tô o medo entendendo. de errar, sendo que você entrou sem saber, né? Então você vai estar lá para aprender. Justamente. Acho muito legal essa tua área, porque assim, na agronomia, às vezes a gente vai estagiar com a parte mais vegetal, e assim, meio que para o aluno é mais fácil, porque não tem aquela preocupação. Se eu errar, pode ser que a planta, ok, ela venha a produzir menos, ou você pode até perder.
Mas no teu tem a parte do animal, né? De você estar ali convivendo e saber, rapaz, se eu fizer algo de errado, como era para ti Sim. lidar com. Não era bem uma preocupação, porque ok, que você tinha uma supervisão, mas você ficava, eu estou trabalhando com um organismo vivo aqui, né? Eu tenho que ter um cuidado maior. Olha, eu achava muito interessante, porque justamente um errinho, ele causa, desestabiliza o animal. Vaca é um animal de muita rotina. Então, por exemplo, elas estavam acostumadas com outras pessoas no meio. Então, quando eu cheguei, elas estranharam um pouco, assim como qualquer outra pessoa nova que entra lá. Então, produzia menos leite, porque era a questão do estresse. Ela reconhece até, o animal ele reconhece quem pega até no teto dela, que a gente tem que limpar, desinfectar. Então, tem um manejo diferente. Às vezes a pessoa tem a mão mais dura, outra pessoa já sabe mexer melhor. Então, era mais essa questão. Tô entendendo. Conta aí também, Bruno, porque assim, às vezes, né, o período do estágio, a gente erra, né? Erra um pouquinho. E quando a gente erra, a gente às vezes fica com um certo receio de contar para os nossos supervisores, ali para o seu chefe, que a gente fica, rapaz, né? Eu estou aqui, eu não vou errar, mas a gente sabe que a gente está ali para errar, para aprender, né? Aprender com os nossos erros. Como era para você essa relação com os teu chefe, teus supervisores aí na fazenda, se era um canal aberto de poder falar, olha, isso aqui eu não sei, ou errei nisso aqui, o que é que eu posso fazer? Como era como foi nessa tua experiência? Eu sempre achei que assim, se você erra, você assume seu erro e você tenta consertar e tenta não cometer ele de novo. Então, sempre que eu fazia alguma coisa errada, eu chamava alguém, olha, eu fiz isso, tem como ajeitar isso aí? Tal, eu não vou fazer isso de novo, foi um erro. É, sempre me deixaram muito tranquilo em relação a isso, de você assuma as suas coisas, não tem problema, você errou, a gente dá um jeito. Então, sempre foi desse jeito. Eu que era mais, assim, de às vezes não saber alguma coisa, e ficar com vergonha, mas eles sempre tentaram tranquilizar tudo Tô para entendendo. continuar assim, bem. A gente pergunta mais também para justamente quebrar essa barreira, né? De não achar que aquela pessoa que está ali para lhe ajudar, ela tem que ser a última pessoa, às vezes, a saber qual foi o problema, né? E isso aí Sim, acaba criando uma imagem ruim no estágio que você pode levar até para o o seu profissional. profissional depois, não, tem que, Mas, tem Bruno, que assim, assumir. a gente está muito curioso, porque justamente, né, a gente fala, né, você está trabalhando numa área que a gente fala organismo vivo, não é um nome bonitinho, né, mas ali é um grande organismo vivo, né? Sim, é um Tem, grande tem, organismo. tem alguma história, assim, diferente, engraçada, boa, nessa sua experiência do estágio, coisa que você, assim, isso aqui eu aprendi, isso aqui foi legal, isso aqui foi uma experiência que marcou esse meu período, que eu nunca tinha presenciado, quer seja, sei lá, um parto, alguma coisa assim bem diferente para você. Olha, uma coisa bem diferente assim é que teve uma vez que eu acompanhei um parto e eu nunca tinha visto um parto na vida. Então aquilo ali para mim foi muito interessante. Eu ficava assim, o olho brilhava quando via. Porque eu achei, quando a vaca passou, ela estava em outro cercado, né, que é o pré-parto, e a gente levou para ajudar, porque essa vaca ela teve uma complicação, que ela não conseguia parir, que o bezerro ele estava numa posição errada. Aí foram tentar ajudar. E eu via, aí eu falei assim: ah, mas aí, quando morre o bezerro, o que é que faz? Nesse caso aí, não tá morto, não, a gente vai dar um jeito. Aí eu pensei assim: olha, achei que a Terra era já tinha passado do tempo, mas não. Aí conseguiram ajudar, a gente puxou o bezerro. Aí teve a questão lá da respiração, de ajudar o bezerro a respirar. E foi tudo muito bonito, assim, eu achei muito legal. Porque eu não teria visto isso na faculdade. Poderia ter visto um vídeo, mas na prática a gente sabe que é totalmente diferente. Sim, sim. Você já está até um certo tempo, né, Bruno, atuando aí dentro dessa parte da bovinocultura. E assim, só a título de curiosidade, né? O odor.
para você, né? O cheiro característico já se acostuma, né? Ou nem liga mais? Só a nível de curiosidade mesmo para os nossos alunos. Uma vez foram me deixar lá, a gente foi de carro, ar-condicionadozinho, um ambiente todo diferente. Aí quando a pessoa saiu do carro, falou assim, rapaz, que catinha medonha é essa? Como é que tu aguenta? Mas eu não vejo como um problema, não. Faz parte do manejo, tudo que estiver fazendo faz parte. Então, eu não me importo muito, eu não tenho muita besteira com isso, sabe? Mas eu falei, eu não troco isso aqui para estar no ar-condicionado, não, juro pra você. É meio doido de dizer isso, mas eu prefiro estar lá, prefiro estar botando a mão na massa do que estar no escritório. Sim, Hoje em dia sim. eu fico um pouco no escritório, mas eu não gosto muito, não. Assim, é um serviço muito de boa, mas eu prefiro a parte prática, eu prefiro a técnica lá, sabe? Sim, sim. É vocação também, né? Acaba que é prazeroso, né? Você tá naquele curral ali, né? Naqueles É, sim. momentos. Não se torna uma experiência chata quando você faz com prazer, né? Sim. Bruno, conta também para a gente, assim, a gente sabe que dentro da faculdade você vai ter todas aquelas disciplinas bonitinhas, e você fez no período das férias, mas depois você fez também estágio junto com aula, né? Foi sim, fiz. Pronto. Conta para os nossos alunos aí, o pessoal que está escutando, como é que faz para conciliar, fazer estágio, pagar disciplina, não ser reprovado na disciplina, né? Que você também tem que ter a aprovação, e a pessoa manter a sanidade mental, né? Ter o seu ciclo de vida normal. Como é que você consegue equilibrar tudo? Olha, era meio complicado. Tá sendo complicado ainda um pouco, sabe? Porque é puxado. Você sai, minha rotina é assim, é ir para a faculdade. Hoje eu consigo trabalhar meio período, sabe? Então eu vou para a faculdade, aí chego, tem que se arrumar ligeiro para poder ir para a fazenda. Aí no outro dia, às vezes eu tenho que ir de manhã para a fazenda e de tarde para a faculdade. Então é um pouco corrido e de certa maneira, assim, eu atrasei um pouco a faculdade por conta disso, eu pego menos disciplinas, mas mas eu não vejo problema nisso, porque eu acho que o momento da gente aproveitar as coisas é agora. Então, estou inserido na área, que é uma coisa que eu gosto muito, que eu tive uma oportunidade e que, para mim, só vantagem, sabe? Sim, Mesmo sim. sendo corrido, mesmo tendo que estudar muito, porque, assim, eu tenho que estudar muito, mas às vezes a gente não consegue estudar muito pela questão do tempo, sabe? Mas o rendimento baixa um pouco, não é o mesmo de antes, mas a gente sempre dá um jeito de continuar. Sim, sim. Bruno, o que é que tu considera, né, nessa tua experiência, de parte de vivência mesmo, né? Já aí no campo, em parte de escritório que você teve aí. O que é que tu considera que tu aprendeu no estágio que se tu tivesse ficado só lá na universidade, né, no instituto ali, no ambiente controladozinho, nos slides, no ar-condicionado, tu não teria aprendido se tu não tivesse ido para essa atuação aí no campo? É, na sala, a gente vê tudo muito controlado, as coisas são entregues para a gente de maneira muito fácil. No estágio, não é assim, porque a gente se depara com situações reais, que isso faz você ter um senso crítico. Então, eu acho que uma coisa que me ajudou foi ter o senso crítico. Na faculdade, eu estudo o que é o certo e o que é errado. Mas na prática, a gente vê que não é muito assim, que a gente não consegue fazer do jeito que é passando no papel, principalmente na pecuária, porque o que dá certo na sua fazenda não dá certo na minha. Cada um tem um manejo diferente, que não é uma receita. Então, eu penso nisso. Eu acho que também é ser profissional, ter a relação com as pessoas, porque passa muita gente por lá. Então, a gente vê pessoas de todos os jeitos, que aí você aprende a lidar com essas pessoas. Querendo ou não, isso lhe torna, faz uma casca, né? Você fica apto para ver as coisas. Então, assim,
Na faculdade, eu acho que depois que eu comecei a estagiar, depois que eu comecei a trabalhar, acho que as coisas assim ficaram mais fáceis em relação a pessoas e ver as situações profissionais diferentes, sabe? Sim, sim. A gente até entende, né? Aí defendendo também o lado dos professores, né? Que às vezes a gente passa aquele conteúdo que é de uma literatura, que é uma experiência exitosa, sei lá, no sul do país, mas será que dá certo, às vezes, você aplicar aí no interior de Russas, né? Então a gente sabe que Exato. você tem que fazer ajustes, né? E a gente precisa justamente da prática, né? Não adianta apenas estar ali naquele ambiente tão bom, né? É bom você estar ali na sala de aula, mas a gente precisa. E assim, é legal essa tua fala também de ter esse trato, né? Que você teve, que você foi trabalhar com outro universo, né? A gente sabe que na universidade a gente usa aqueles termos técnicos, tudo muito bonito, né? Sim. Mas vai lá para o campo, não tem como você falar esses termos bonitos, né? Como é que foi para você essa quebra de paradigma, né? De não falar tão bonitinho e eu tenho que explicar de uma maneira que as pessoas me entendam, né? Que vejam que aquilo é viável, não é conto da carochinha. Teve uma vez que a gente tava vacinando, né? Aí a gente brincou, eu brinquei falando assim, ó, cuidado aí para não dar um abscesso, né? Fazer uma aplicação errada. Aí falaram assim, o que é um abscesso? Aí, só para tirar onda comigo, né? Aí o cara foi explicou assim, é um caroço. Aí eu fui tentar explicar de maneira assim, quando você faz uma aplicação errada, acontece, né, uma reação local que cria, né, uma região purulenta ali. Aí falaram assim, demorou demais explicar isso aí. Tem que ser mais ligeiro. O cara do campo ele não vai entender isso. Só que eu entendi que foi só para puxar minha orelha, né? Só para encher o saco. Sim, sim. Mas a gente tem que tentar falar de uma maneira que as pessoas entendam, porque nem na faculdade a gente tenta falar muito assim, corretinho, porque senão o pessoal, é o palestrinho aí, só quer ser sabido. Sim, E sim. não é, você tem que. Acho que uma comunicação clara é melhor do que uma comunicação difícil. Sim, e ajustar, né? Isso que você estava comentando aí. Às vezes lá para a pessoa na ponta, se você falando caroço, ele já entende, né? Sim, Fica mais acessível para ele. Conta, assim, é bom essa tua fala, que a gente engata em trabalho de equipe, né? Como é que foi para você? Quando fez teu estágio, tu estava com quantos anos, Bruno? eu tava com 20. Pronto, Não, tava com 19. 19. 19 anos, numa fazenda, né? Acho que era o mais novo lá, não era? Era muito doido, porque assim, seus colegas, eles são um cara de 45 anos, tem 4 filhos, o outro é um 30 e pouco, que já tem 2 filhos, aí tem o cara do trator, que é 30 anos, 29, aí você, que é o mais novinho ali, tentando fazer as coisas, você ainda tentando vencer na vida, o pessoal com a vida tudo, o pessoal, uns homens tudo formados já, e você, ou sei Sim, lá, sim. tentando ver as coisas. Era, A era bem gente, engraçado isso. a gente também imagina que assim, muitos deles podiam lhe ver, rapaz, esse menino tem a idade para ser meu filho e querer vir aqui me dar ordem, querer dizer como é que eu faço, né? Como é que foi esse trabalho de equipe para você lá? Foi tranquilo? Tinha vezes, foi como eu falei, existem pessoas diferentes, né? Então tinha pessoas que, de certa maneira, elas queriam assim se sobressair justamente por essa questão da idade. Ah, um menino rei novo desse querendo vir falar as coisas aqui, sabe? Então às vezes era um pouco complicado, mas tinha pessoas assim que eu vou levar para a vida amizade demais, sabe? É, Às vezes a pessoa contorna as coisas, alguns são mais fáceis de explicar as coisas. Tem pessoa que parece que tem prazer em lhe ensinar aquilo, em passar tudo o que ele sabe, porque ele sabe mais que você fazer aquilo, porque ele vive na prática há muito mais tempo. Então tem pessoas que eu aprendi demais e tem gente que assim parece que queria guardar o conhecimento para ela. Acontece, né? Cada um tem aí a sua trilha. Bruno, conta também aí, que acho que é interessante, porque você teve essa experiência do estágio,
e ela foi bem exitosa, que você permanece ainda na mesma empresa, né? Sim. Como é que foi essa Foi. transição aí? Primeiro eu fui estagiar, né? Passei um mês lá, chegou a greve e eu falava, mãe, eu quero ter alguma coisa para fazer, não vou ficar sem fazer nada, né? Aí pedi para voltar lá para a fazenda de novo, deu certo. Aí nessa hora eu fui para outro setor, que fui para o escritório, que era o controle zootécnico, que a gente administra as informações dos animais. Então, nasce, comprou o animal foi vendido, teve problemas de saúde pós-parto, tudo isso a gente tem que alimentar o sistema. Então eu fiquei nessa parte. Tinha uma outra pessoa nessa época, e essa pessoa ela não podia ficar só lá na fazenda, porque ela também trabalhava é, no, numa, num escritório lá da Leléo Móveis, né, que lá é uma empresa muito grande, então ela trabalhava nas lojas e na fazenda. Bruno, ela falou, Bruno, vou ter que sair, vou passar para você tudo que você aprender, vou ter que passar tudo para você. Você vai ter que aprender tudo e eu vou conversar para saber se vai dar certo você ficar. E foi, aprendi tudo, peguei muito rápido e fiquei. Tô indo até hoje. Tô indo enquanto tenho aula, então é um pouco, às vezes, um pouco complicado, né, de ir, mas sempre tô indo, porque é muita correria, sabe? Sim, imagino. Mas acho que é legal essa sua fala para mostrar que se você se destacar, se você fizer tudo correto, né? O local que você estagiar vai estar ali de portas abertas, pode ser o gancho, né? Que você pode ter já para o mercado de trabalho. Então é Sim, aproveitar essa oportunidade, né? sim, eu acho que assim, é um privilégio muito grande para mim, por não estar formado ainda e estar inserido na área. Tô aprendendo muito, tô tendo contato com as pessoas, então isso para mim eu acho que assim, só vantagem. Eu acho que toda correria vale a pena, porque isso lá na frente vai agregar muito. Sim. E é momentâneo, sabe, Bruno? Isso vai passar tão rápido, já já você vai estar aí com seu CREA na mão. Né, Bruno, um dia desse a gente parou para pensar que a gente não, tudo novinho, a gente não é novo, né? Mas tudo acabou de entrar, era tudo muito novo e agora já estão com o pé para fora. isso é verdade, Bem, viu? Você aproveite, viu? Isso é o conselho que eu lhe dou. Passa rápido. Bruno, a gente começa a conversar e o tempo voa, viu? A gente já está quase estourando aqui o nosso tempo. E a gente vai para o momento final, que é o momento que você vai dar o conselho para os nossos ouvintes que estão aí pensando em iniciar o primeiro estágio, estão com dúvida, com medo, com borboleta no estômago, será que vai dar certo ou não? Qual o conselho que você dá para quem vai iniciar o seu primeiro estágio na agronomia? eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é ir de mente aberta, porque foi como eu falei, às vezes a gente vê uma coisa na faculdade e na prática é totalmente diferente, porque a gente aprende lá o que é certo e o que é errado, e no estágio a gente aprende o que pode ser feito, sabe? Então, ir de mente aberta, você se esforçar, você se portar, porque lá você está sempre sendo observado. Às vezes não é pelo pessoal dentro da fazenda, mas alguém fora. E isso já leva, assim, um feedback, né? Ó, encontrei uma pessoa, tal, que trabalhava, que estagiava em tal lugar. As pessoas parecem ser muito boas, vamos tentar, sabe? Então, ter a sua postura. Lá é um ambiente profissional, então você vai ter que tentar ser o máximo profissional. E claro, assim, ninguém vai lhe cobrar de saber tudo. Você está lá para aprender. Então, não tenha vergonha de dizer que não sabe. Você não sabe uma coisa, diga, ó, não sei, mas se você me ensinar, dá certo. Eu vou fazer. E é isso, se esforce, que vai dar tudo certo. Pois muito obrigado, viu, Bruno, por tirar esse momento na correria aí do seu estágio, quer dizer, já trabalho, né, agora, do sua universidade aí, ter tirado esse tempinho para compartilhar a sua experiência com a gente. Imagino que muita gente, viu, vai se inspirar em você. A gente quer alunos também aí voltados para a parte da bovinocultura. Então, muito obrigado, viu, Bruno? Eu que agradeço pelo convite, foi muito legal essa parte, foi incrível. Experiência diferente. Faz parte, viu? E sinta-se convidado a
nos visitar, viu? A levar um pouquinho aí dessa sua experiência também aqui no nosso campo, será muito bem-vindo. Muito obrigado. Pode ter certeza, eu vou aí ainda. Pronto, depois a gente agenda. E você que nos escutou até agora, a gente agradece por você ter tirado esse tempinho para aprender um pouquinho, né? A gente pede compartilhe esse material com algum colega que está com dúvida, algum colega que quer o estágio, né? Mas ainda não sabe o que fazer. Então, a gente está sempre trazendo pessoas que podem compartilhar, a trazer uma novidade. Hoje a gente trouxe a parte da bovinocultura, foi só um pequeno fragmento, né? Que a gente tem aí um universo de possibilidades que depois a gente pode fazer em outro momento, viu, Bruno? Muito obrigado novamente, Bruno. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau e até o nosso próximo episódio.